Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a PEC de Anos Iniciais, Andréa Bela, da Diretoria de Ensino Regional Norte 2, aqui da capital do estado de São Paulo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do material digital do terceiro ano dos anos iniciais, de Ciências, Geografia e História. As primeiras aulas, né, os primeiros materiais. Então vamos lá, vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Neste capítulo, nesta aula, né, eles vão tratar sobre como que o planeta Terra é representado, né, que ele é representado através de mapa, através do globo terrestre, como que é esse planeta Terra, e aproveitando esse gancho, como que nós podemos unir esta aula com a aula de geografia, que é a aula 1, que é impactos ambientais em imagens de satélite? Como será que eu vou unir essas duas aulas aí? Muito simples, falar sobre o satélite, né? O satélite natural da Terra, que é a Lua, e também os satélites artificiais enviados pelo homem. Esse é o gancho perfeito entre ciências e geografia. E depois eu vou falar sobre o gancho que dá para você fazer entre geografia e história. Está um pouquinho escondido aqui, mas que dá para a gente falar também. Então, começando aqui em ciências, por que em ciências? Porque como você vai falar sobre o planeta Terra, você já pode inserir o conteúdo falando sobre o que é um satélite, né? Então, eu coloquei aqui duas sugestões de vídeos, não quer dizer que você tenha que usar esses vídeos, você pode pesquisar outros vídeos, né? Mas é numa linguagem para criança, né? Então, são dois vídeos que falam sobre o que é um satélite, né? Então, vai falar sobre o satélite natural, vai falar sobre a Lua e vai falar sobre os satélites enviados pelos homens, né? E o que esses satélites fazem. Então, eu trouxe aqui como sugestão esses dois vídeos para você ver qual que é o melhor para a sua aula, se adequa ao seu perfil também de professor, né? Nesse mesmo slide, no comentário embaixo, eu também dou uma dica de um material que o professor pode estudar para a aula, tá? Depois eu vou colocar também a disponível para vocês esses PPTs, né? Para você poder conseguir pegar os links, conseguir pegar as sugestões também, tá certo? E aqui vem a primeira sugestão, que é o uso de uma ferramenta chamada Google Earth, né? Então, é uma ferramenta feita pelo Google, justamente mostrando o globo terrestre, um globo terrestre muito detalhado. Então, como se você estivesse no espaço e você conseguisse se aproximar da Terra. Então, eu acho que isso facilita e muito para o professor explorar essa questão da Terra, do planeta Terra, mas também dessa visão do satélite se aproximando da Terra. Então, isso fica mais fácil para o aluno compreender os assuntos tratados, tanto em geografia quanto em ciências, ok? Então, vocês vão me ver novamente, né, para que eu possa aqui mostrar para vocês uma outra visão aqui, né? Um outro compartilhamento de tela. Muito bem, consegui entrar aqui no Google Earth. Essa é a carinha do Google Earth. Quando você entra, você vê esse globo terrestre. Quando você passa o mouse, ele está uma setinha. Quando você clica em cima do globo terrestre, perceba que vira uma mãozinha e você consegue virar tanto para um lado quanto para o outro esse globo terrestre. Você consegue devagarinho, sem muita pressa, você consegue virando esse globo terrestre, né? Então você consegue ver
os continentes, você consegue ver o que é mar, né? Você consegue também ver a parte das geleiras, olha, você consegue ver todo esse globo terrestre, né? O que que é bacana aqui, olha? Você vem aqui, olha, onde está o Brasil, né? Aqui no continente da América do Sul, e você consegue, então, utilizar essas duas ferramentas, olha, que é a ferramenta de zoom. Quando você clica no mais, olha, você vai se aproximando da Terra. Então, você consegue ver o Brasil, você consegue ver os estados, mas você também consegue ver outras regiões, ó. Isso também é possível ver na África. Por que eu estou frisando muito a África? Lembra que eu falei de uma possível conexão entre a história e a geografia? É justamente aqui, olha, no mapa da África, né? Você vai precisar verificar aqui o mapa da África. Então, quando você vem aqui, olha, no mapa do Brasil, vamos voltar para o mapa do Brasil aqui, e você faz uma aproximação, você consegue verificar aqui, olha, a capital, né? Aqui São Paulo, o estado de São Paulo. Aqui você consegue verificar a capital. Você consegue clicar, né, aqui para ele aproximar, mas eu acho que a ideia do zoom, de você ir se aproximando, é mais interessante, porque como você está falando de satélite, você vai se aproximando da Terra, mostrando essa visão e fazendo com que o olhar do estudante consiga ver essa nuance, ver justamente a mesma forma que você está vendo. Porque as imagens que foram utilizadas no material digital, talvez o aluno ainda não tenha a compreensão do que são essas imagens, né? E aqui, então, no Google Earth, você consegue fazer com que ele entenda o que você está querendo falar dessas imagens, como é que essas imagens são produzidas, né? Então, por isso, essa ideia de você utilizar o Zoom. Quanto mais você utiliza o Zoom, você também é capaz de mostrar essas mudanças de paisagens, né? Tendo em vista que você tem uma área que tem uma devastação ambiental, porque não tem as árvores, né? Não tem a parte verde do mapa. E quanto mais você vai se aproximando, você vai mostrando que isso ocorre em vários lugares. Então, você também consegue falar, por exemplo, do desmatamento. Então, você associa as informações que você precisa passar. Aqui na Grande São Paulo, né, na capital, é o nosso foco aqui, olha, que é a paisagem justamente onde eles vivem, né? Que dá para ver as casas, olha, então você consegue mostrar para eles, inclusive a região em que eles moram. Como a gente está aqui, né, na região Norte 2, eu vou mostrar um bairro aqui que pertence à nossa jurisdição aqui, ó, Tucuruvi, né? Então você consegue se aproximar, olha, cada vez mais, você consegue mostrar onde tem a parte verde, que existe as casas, você consegue aproximar ainda mais, mostrar as ruas, mostrar onde tem prédios, né? Você consegue mostrar isso para o aluno. Então, é uma ferramenta que vai facilitar para você, professor, mostrar para esse aluno, para que ele compreenda esse olhar via satélite, né? Então, eu vou novamente aqui aparecer para vocês, para justamente eu conseguir agora, olha eu aqui novamente, mostrando para vocês um outro compartilhamento de tela. Bom, aqui falando ainda sobre o uso do Google Earth, olha, essa é a matéria de geografia. Então, ó, impactos ambientais em imagens de satélite tem tudo a ver com essa ferramenta, né? E essa conexão aí com ciências. Por que eu estou buscando essas conexões? Justamente para que fique mais fácil para você, professor,
conversar com o seu aluno sobre esses dois assuntos. Além disso, vai te dar mais tranquilidade, né? Vai passar para você mais segurança de conversar com o seu aluno, né? Ao longo de todo esse material digital de geografia, é possível verificar algumas palavras que são importantes para a geografia e que vai aparecer aí com uma certa constância em todo esse material digital, né, em outras aulas. Então, uma sugestão que você pode fazer também é montar um vocabulário geográfico com o aluno. Ah, mas Andréia, só nas aulas de geografia? Não, você pode fazer isso também nas aulas de ciências, aulas de história, mas é que eu montei aqui somente um exemplo desse vocabulário geográfico. Então, território, até mesmo satélite, fronteiras, o que, que são fronteiras, né? É um vocabulário muito comum na geografia. Paisagem urbana, paisagem rural, agricultura, pasto, pastagens, pecuária, atividades econômicas, recursos naturais, lavouras. Então, são palavras que pode ser que o estudante não esteja acostumado, então seria interessante montar esse vocabulário, né? Talvez o professor montar esse vocabulário, ou fazer com que eles pesquisem também dicionário, né? Porque que crime, né? É, só que não, de buscar aí em dicionário, é uma coisa que a gente não faz muito mais em sala de aula, mas por que não retomar isso, que é uma coisa muito bacana e desperta também a curiosidade do aluno de investigar, de pesquisar, então fazer com que esse aluno pesquise também, tá? Claro, lembrando que são sugestões, não, nada é obrigatório, tá? Eu achei importante trazer este exercício do sistematizando que está no material digital, porque o aluno precisa de um olhar, né? Aqui é uma comparação só do que ele está vendo, porém, eu acho que é interessante você, professor, né? Olha, eu vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Olha, perceba, nesse primeiro mapa aparece esse contorno alaranjado, para alguns aparecer vermelho, né? Que ele fala que é o limite da ecorregião da Mata Atlântica. Quando você vai para o outro mapa, ele já aparece em amarelo, dizendo que é uma região de desmatamento até o ano de 2000, né? Então, é justamente para mostrar para o aluno que houve, sim, o desmatamento da Mata Atlântica, né? Então, isso é muito bacana, mas dificulta se o aluno não conhece o que é um mapa, né? Aqui não há nenhuma legenda, nenhuma informação, então quem for utilizar este exercício, e eu acho interessante ter esse olhar, seria bacana também apresentar um mapa, né? Então, se você levar um mapa do Brasil para que eles primeiro vejam o mapa, que nem tem uma ferramenta aqui no PowerPoint que você pode dar o zoom, que foi justamente o que eu fiz, né? Quando você põe no modo apresentação, vem uma lupinha e você consegue dar um zoom mostrando essas imagens. Então, você vai precisar fazer aqui intervenções para que o aluno consiga perceber isso, né? Consiga fazer essa conexão. Ele é bacana, é um exercício bacana, mas que precisa desse olhar e dessa intervenção do professor, né? Pois bem, aqui na aula de história tem a cultura Ashanti, né? Ela vai falar sobre essa cultura africana. Então, qual é o ponto aqui que você consegue fazer um link com a aula de geografia? Quando você mostra no Google Earth onde está o Brasil e onde está a África, porque você mostra que existe um outro continente. Então, você aproxima a história da geografia, né?
Além de usar esse Google Earth, você pode também mostrar um globo terrestre, você também pode mostrar um mapa mundi, a fim de demonstrar que existem outros países e também continentes, né? Há alguns exercícios aqui neste capítulo, né, do material físico, né? Eles têm esse exercício no material físico e também no material digital, né? Que precisa saber aí país, a ideia de país e a ideia de continente. Então, por isso que seria interessante trazer para a sua aula essas ferramentas, né? Aproximando também aqui de geografia. Uma outra possibilidade, uma outra sugestão que eu trago aqui é conectar que antes de surgir as indústrias, as pessoas fabricavam coisas manualmente, como os tecelões, por exemplo, né? E mostrar uma imagem de uma produção manual, né? Essa imagem que eu coloquei aqui é uma peça achante sendo produzida manualmente. Então, também é uma forma de você aproximar com geografia, né? Como você está falando do desmatamento, como você está falando disso, você também está falando do processo de industrialização, né? Onde as pessoas saem da zona rural e vão para a zona urbana, que isso também já é um link para a sua próxima aula de geografia. Então, você consegue aqui passear pelas três disciplinas fazendo uma conexão e não fica tão solto, né? Você consegue fazer esse agrupamento de informações. Espero que eu tenha dado algumas sugestões bacanas aqui para vocês. Espero que eu tenha conseguido minimamente ajudá-los aí com esse material, mas fiquem atentos, porque eu vou gravar outros vídeos e disponibilizar aqui para vocês. Qualquer dúvida é só nos procurar na Diretoria de Ensino Norte 2. A equipe de anos iniciais estará sempre pronta ali para ajudá-los, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.